Já de volta ao seu programa. Eu tinha dado um número, né? A gente tem no Brasil 256... a gente tem um advogado para cada 256 habitantes no Brasil. E o número nos Estados Unidos são 253 habitantes para um advogado. Eu não imaginava que o número era esse. Doutor Renan, o brasileiro tem processado mais? Esse negócio de que o americano tem essa coisa muito forte do processo judicial, é mito? Qual o processo que esse número está tão próximo? Existe uma verdade na questão da quantidade processual. Existe uma terceirização até dos problemas pessoais, né, de âmbito profissional, pessoal, para a justiça. Né? O cidadão não consegue resolver o próprio problema e terceiriza para a justiça. Isso é um hábito até do cidadão brasileiro. Então, existe realmente uma pulverização de processos em geral, e isso tende, com as novas diretrizes aí da legislação, com a nova sistemática de conciliação, reduzir esse número, porque entende-se que o processo ele não atinge o objetivo de praticamente ninguém. Né? Ele é uma decisão dos aplicadores da justiça, não uma decisão que propriamente você gostaria de ter tomado ou de ter recebido. E a parte contrária, que eventualmente perde o processo, também não seria uma decisão que ela esperava. Então, entende-se que tudo aquilo que for resolvido entre as partes se traduz em uma melhor situação para todos. Mas a questão da quantidade de pessoas para cada advogado, no Brasil, é um número significativo, mas, por incrível que pareça, ainda falta advogado. Ainda falta advogado? Ainda falta advogado, ou melhor dizendo, especialidade, né? Os advogados, em geral, por ser até uma atividade classista, eles tendem a ser o advogado da família, o advogado que cuida de praticamente tudo. O famoso apelidado de clínica geral. Né? E isso vem de encontro com a especialidade. Então não é de forma nenhuma uma carreira que está saturada aí no mercado de trabalho. Existe espaço para novos profissionais. Existe espaço para bastante gente. O que falta é especialização. Se dedicar a uma determinada área e se aprofundar nela. Né? Então, a gente vai conversar bastante sobre isso aqui durante o programa. Perfeito. Uma outra pergunta, só para a gente matar aqui, antes da gente entrar propriamente nessas especificações, nessas especializações, é essa história do novo Código de Processo Civil. Então, a gente está acompanhando as notícias de que esse Código de Processo Civil está para ser mudado, está para ser recriado. E existe muita expectativa de que o processo jurídico, de um modo muito amplo, vai ter uma grande transformação. Vocês, como advogados, concordam, doutor Wagner? Na verdade, sim. Ele vai ter uma grande transformação. Eles se espelharam muito no processo do direito do trabalho, que é um processo mais informal, mais oral, com menos recursos. Todavia, não necessariamente é esse o problema que deve ser atacado. É claro que o anteprojeto feito pelo ministro Fux de uma capacidade técnica e jurídica imensa, não há como negar isso, e ele vai trazer avanços. Todavia, a gente precisa também de um melhor aparelhamento do Estado, mais pessoas, mais juízes, capacitação melhor do funcionário público, de forma a atender o jurisdicionado. Mas vocês acham que falta gente ou é mais nesse esquema da capacitação? Não, na verdade, para mim e até para algumas outras pessoas mais entendidas que eu, realmente falta gente, principalmente no estado de São Paulo. Porque o judiciário ele tem que atender a demanda do jurisdicionado. E a justiça ela tem que ser principalmente rápida. Ela não pode ser demorada. Justiça lenta, você demorar 4, 5 anos para uma sentença de primeira instância é algo absurdo. E é claro que você vê que não é por culpa das pessoas que estão lá. Né? Você vê, por vezes, faltam aparelhos mesmo do fórum, né? As pessoas... O Estado deixa de prover isso. Se tivesse mais cartorários, mais funcionários públicos atendendo, iria ser mais rápido. Então, esse é um ponto que tem que ser atacado. A legislação, se modernizar sempre é bom. Mas também a gente não pode esquecer das questões de práticas do dia a dia. Que não adianta você ter uma lei excelente se você não tem a aplicabilidade dela. Né? A gente tem vários exemplos no Brasil de leis que são maravilhosas, são exemplos até para países desenvolvidos, não são aplicados por falta de capacidade técnica do poder público. Doutor Renan, concorda? Mais alguma coisa sobre o assunto? Concordo. Só para acrescentar com relação
a legislação, né, e ao que o Dr. Wagner falou, a quantidade de profissionais, o acervo do Tribunal de Justiça Paulista é o maior do mundo. Nós somos campeões de processos a nível mundial. É mesmo. O Tribunal de Justiça de São Paulo ele não perde para nenhum outro tribunal do mundo. Ele tem o maior número de processos em todo o mundo, no universo inteiro, pelo menos das galáxias conhecidas, né? Então, não há como se entender que o processo ou o litígio ou a causa vai ter uma melhor aplicabilidade se não houver instrumentos, como o Dr. Wagner disse. Melhor capacitação, investimento, principalmente, melhor condições de trabalho, né? E fora o aparelhamento e remuneração dos servidores para trabalharem melhor. Então, que não há reposição. O servidor aposenta ou ele pede exoneração do cargo, não se repõe. E trabalhavam com 20, passam a trabalhar com 10, com 5 e essa situação fica à mercê. Então, se culpa muito a justiça, se culpa muito as leis e o Estado, por si só, não dá o subsídio necessário para... Então, não precisamos ficar muito animados com a mudança precisaria ser em outra área, como Exatamente. A gente tem acompanhado discussões realmente. No processo profissional e não só aí no código, né, civil. Tá, vamos matar um outro assunto aqui então também. Já que a gente vai falar sobre essas especialidades, vamos prestar um serviço até para quem está assistindo a gente, tá na hora de buscar um caminho profissional, se interessa pela área do direito. Qual é o perfil desse profissional? Qual é o perfil do aluno que deve entrar numa universidade de direito? A gente tem isso? Esse é um tema bastante debatido, até nas nossas reuniões de escritório que nós fazemos semanalmente, para aqueles que estão chegando na profissão, que estão iniciando, que ainda estão estudando, do que se necessita um advogado se capacitar para poder trabalhar em qualquer área que ele venha escolher. Ele precisa ter um pouco do perfil comercial, né? Não é saber vender, é saber oferecer um serviço, porque nós vendemos serviço. Nós não temos um produto para oferecer, nós não temos como visualizar o cliente, fazer com que o cliente visualize o nosso trabalho. Nós temos que ter a condição de oferecer um serviço, de saber da parte comercial oferecer um serviço e que ele, não que ele se convença, mas que nós obtenhamos a confiança do cliente, porque a relação é basicamente de confiança, né? E aí um pouquinho da psicologia, de saber ouvir, de entender que o cliente às vezes ele só quer desabafar, ele não tem um problema propriamente dito. Né? Saber ter a disciplina, principalmente, porque o advogado é seu próprio patrão, é seu próprio empregado, que a liberalidade da profissão te deixa à vontade para escolher horário, para escolher como trabalhar, o dia que melhor te atender. Então, a disciplina é basicamente o estudo. Tem que gostar de ler bastante, gostar de estudar e principalmente gostar de aprender. Não há como um advogado ter sucesso na profissão se no decorrer da profissão ele não se atualiza e não busca aprendizado, porque é natural que as coisas passam por mudanças e ele tenha que desnecessariamente se adaptar, né? Como, por exemplo, o processo digital. Está causando até um certo transtorno a mudança da implementação do processo digital e os advogados, independente da idade, precisam se adaptar, porque os novos processos somente serão digitais, não haverão processos físicos, né? Então, né, dentro dessa ótica, é necessário que ele tenha vontade de aprender, tenha aqui uma desenvoltura de comunicação para poder oferecer o seu trabalho e principalmente disciplina, para poder enxergar que não é só porque ele não possui um horário rígido de cumprimento de jornada, ele por vezes terá que trabalhar muito mais que um funcionário propriamente dito. Dr. Wagner, o Renan estava falando para a gente aqui, eu acho que pelo menos foi ele, falando sobre a questão de... Esqueci agora, o que é que estava... Eu ia perguntar sobre as diversas áreas, as diversas especialidades, isso mesmo. E aí, então, a gente tem um número grande de advogados, mas a gente tem um número pequeno de especialistas. Como é que acontece essa especialização? É depois do período da faculdade? É uma especialização acadêmica mesmo? Na verdade, o direito, ele não tem uma especialização obrigatória como a medicina, né, que você faz a faculdade e depois tem mais um ano de especialização obrigatória. Então, ela é uma especialização de duas formas. Uma acadêmica, onde o próprio profissional busca em cursos de pós-graduação, pós-graduação lato sensu, estrito sensu, doutorado, se especializar academicamente. E a outra também é vindo pela prática,
onde a pessoa, o profissional pode, mesmo sem ter a questão acadêmica do seu lado, ir se especializando em determinadas áreas. Ou seja, ele vai trabalhando mais em um determinado tipo de processo e vai ganhando experiência nessa área. Exatamente. Justamente por quê? Porque hoje no direito, devido a essa ramificação que teve, devido a especificações de cada processo, muitas vezes é complicado um advogado da área trabalhista conseguir, por exemplo, trabalhar junto na tributária. Por quê? Porque são duas áreas que mudam muito. São muito súmulas, muitas decisões de instâncias administrativas, portarias, instruções normativas, e fica uma coisa meio que impossível de gerenciar. Então, você acaba se especializando até mesmo pelo seu dia a dia profissional. Então, tem dois caminhos, o caminho acadêmico e o caminho profissional. E claro que os dois caminhos juntos vão ser bem mais interessantes. Com certeza, com certeza. Na verdade, agora que eu lembrei que eu queria perguntar de verdade. É o seguinte, o doutor Renan falou que é muito mais interessante quando as próprias partes conseguem se entender, chegar a um denominador comum ali, sem a atuação até da justiça em torno do processo. Agora, minha pergunta é a seguinte, quando é que eu devo procurar um advogado? É sempre. Sempre? É sempre, não querendo defender. Igual aquele adesivo da OAB, consulte sempre um advogado. Aquele adesivo, ele tem o cunho de promover a profissão, né, também, mas o termo é bem utilizado, consultar, porque consultar é melhor do que contratar. Quando você consulta, você busca uma orientação visando prevenir um problema, para você não precisar posteriormente sofrer um litígio ou se utilizar de um processo judicial para resolver um problema anterior. Então, vale sempre a consulta e a orientação para até mesmo, seja na via administrativa, você buscar uma conciliação. O advogado não serve só para processo. E essa figura do advogado está lá para trás. Já foi superada há muito tempo, ele deve ser hoje utilizado como um profissional de orientação. E, em segundo caso, eventualmente seja um profissional que vá buscar o seu direito na justiça. Então, mas e essa orientação, essa consulta? Como é que ela vai ser paga para o advogado? Não é pago? É pago, como qualquer outro profissional que cobra por consulta, médico, dentista. O advogado também cobra porque ele não está tendo o trabalho processual, mas o trabalho de estudo do seu caso ele vai ter que fazer. Vai ter que estudar, analisar, te dar um parecer e responder por esse parecer. Ele tem responsabilidade com esse parecer, né? Mas para isso é necessário o quê? A especialização, o estudo, a dedicação de uma área para ele poder te dar toda a autonomia, toda a condição que você espera de um profissional como quando você procura nessa hora. Então, na verdade, buscar orientação é sempre necessário. E normalmente antes do problema ocorrer. Sempre que você estiver diante de uma situação da qual você não consiga entender ou ter uma certeza, buscar essa orientação para que você não tenha posteriormente um problema. Então, só para eu entender o processo dos honorários do advogado, existe aí duas formas. Sim. Existe essa forma que é uma consulta, então eu vou tirar uma dúvida específica, eu vou lá e vou fazer um pagamento pela hora que esse profissional trabalhou no meu caso. Perfeito. E tem, quando entra com um processo, numa ação judicial, onde tem aquela história da porcentagem. Também. Como é que funciona isso? Perfeito. Quer explicar, Wagner? Bem, na verdade, só fazendo um parênteses, tem algumas áreas do direito que você não consegue uma conciliação antes de um processo judiciário, de um procedimento administrativo. Então, por exemplo, por vezes a área ambiental, a área trabalhista, que são direitos indisponíveis, seja do cidadão, né, do indivíduo ou de uma coletividade, então você não consegue um acordo extrajudicial, como a gente chama, né, um acordo, fazer um termo de acordo entre advogados ou entre as partes. Agora, a questão dos honorários seriam feitos, existem dois tipos de honorários, né? O honorário contratual, que é aquele que o cliente contrata um advogado pela sua atividade de meio, né? E ele não necessariamente é um percentual do valor da causa. Na verdade, nós temos uma tabela da OAB, onde existem valores mínimos e percentuais mínimos, né, a serem cobrados. Então, você está me dizendo que tem duas formas de um advogado receber os seus honorários num processo. Exatamente. Ou por uma tabela, que ele vai ter lá o mínimo e o máximo que ele pode receber, ou, inclusive, porcentagem, como eu citei, que tem um mínimo e um máximo.
Na verdade, assim, não existe um máximo. Existe só Um mínimo. uma indicação de um mínimo, justamente para não se fazer um preço vil, né, não alvitar a profissão. Claro, mas então tem essas duas tem formas. essas duas formas. Então você faz um contrato onde a pessoa lhe paga um valor para você entrar com a causa. Aí existe uma outra modalidade de contrato de honorários, que é o ad êxito, que é o mais usual na esfera trabalhista para reclamante, né, para o empregado que busca seus direitos. Como que funciona esse contrato? O empregado procura um advogado, o reclamante, e ele vai contratar, por exemplo, de passar para o advogado 30% do valor da causa, do valor da condenação que a empresa obtiver. Esses 30% no caso de uma causa trabalhista. Exatamente. Em outros processos... Na verdade, cada advogado tem a liberdade total Tá. até essa tabela da OAB que eu falei, é uma mera indicação da OAB. Você não é obrigado, teoricamente, a seguir. Já que é uma coisa mínima, né? Exatamente. Então, o que acontece? O advogado, daí nesse caso, que é ad êxito, se o reclamante, né, se o cliente perder a ação, o advogado perde junto com ele, não ganha nada. Se ele ganhar a ação, ele ganha 30%. E existe ainda uma modalidade de contrato que é mais usual para empresas, que é a advocacia de patrocínio, onde a empresa paga uma espécie de uma mensalidade, né, um valor fixo por mês, onde ela é atendida pelo escritório. É atendida pelo escritório, né? Isso é bem usado em São Paulo, escritórios grandes, né? É um outro nível para grandes empresas e tudo mais. Agora, não é muito arriscada essa história de perder o processo, não recebeu nada, trabalhou um tempão e não recebe nada, como é que fica? É o risco da atividade, né? Quando se assume a causa e o advogado tem a liberdade de assumir. Mas eu acho que, inclusive, é uma grande garantia para o consumidor, né? Para o cliente, porque ele sabe que você vai fazer o máximo possível, porque está envolvido o seu ganha-pão ali, né? E normalmente só se faz esse contrato quando a causa for muito favorável, né? Nenhum profissional vai trabalhar sem receber, a não ser que eventualmente ele esteja fazendo caridade. Né, a advocacia, que a gente chama de advocacia pro bono, que até mesmo essa precisa ter contrato, mas é natural que se faça essa causa quando já se vislumbra um bom resultado positivo. Não que seja exato, mas que a probabilidade seja alta. Do contrário, ele vai procurar uma outra forma, né? Exatamente. Vamos fazer uma paradinha para o intervalo rápido? A gente volta daqui a pouquinho, tentando entender melhor aí esse universo dos advogados, do direito. Não sai daí, o seu programa volta já.